Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Aloysio Nunes Ferreira, senhoras senadoras e senhores senadores, membros da comissão, senhoras e senhores. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é para mim uma grande honra poder estar aqui hoje para ter essa minha indicação como embaixador do Brasil em Botsuana avaliada por Vossas Excelências. Esta é a segunda vez que eu tenho esse privilégio, pois já estive aqui há exatamente 5 anos atrás, em outubro de 2010, precisamente, quando fui sabatinado para assumir a Embaixada do Brasil em Granada, pequeno país caribenho, onde estou até hoje. Gostaria de agradecer, então, à excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, bem como ao senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, por esse renovado voto de confiança para que eu possa assumir a chefia de uma outra embaixada brasileira, agora pela segunda vez. Agradeço também ao relator de minha mensagem, o senador Cristóvão Buarque, que hoje não pôde estar aqui presente, mas pela avaliação muito positiva do seu relatório. Bom, com a permissão de Vossas Excelências, eu proporia dividir a minha apresentação em basicamente 2 partes. Em primeiro lugar, eu falaria um pouco mais sobre Botsuana, procurando apenas complementar e ressaltar algumas das informações que já constam do relatório, para depois, então, focalizar o relacionamento bilateral, com ênfase nas vertentes de cooperação técnica e comercial, e também falar um pouco sobre o meu eventual plano de trabalho para a Embaixada em Botsuana, no caso, naturalmente, que eu possa vir a merecer a confiança de Vossas Excelências. Bom, como vemos nesse mapa aqui à esquerda, Botsuana é um país situado na África Austral, bem no centrinho ali da África Austral, fazendo fronteira com a Namíbia, com a África do Sul, com o Zimbábue e com a Zâmbia. O país tem cerca de 580 mil quilômetros quadrados, mais ou menos do tamanho do meu estado natal, de Minas, e boa parte do seu território é ocupado pelo deserto do Kalahari, ao centro, e na parte norte nós temos o delta do Okavango, que é justamente a área de grande concentração de animais selvagens ainda. Botsuana tem uma população de 2 milhões de habitantes, concentrada basicamente na capital Gaborone e também distribuída em pequenas cidadezinhas ao longo da fronteira com a África do Sul. Em termos de população animal, e só como uma pequena curiosidade, Botsuana tem hoje a maior população de elefantes selvagens no mundo, 200 mil ainda vivos, cerca de 3 mil leões, 2 mil leopardos, enfim, essa é a última contabilidade que eles fizeram lá. E desde o ano passado, o presidente Ian Khama teve a sabedoria de proibir a caça. Então, não se caça mais em Botsuana legalmente. Pois bem, Botsuana obteve a independência da Grã-Bretanha em 1966, com o estabelecimento de uma república semipresidencialista. O presidente que eu falava, o Ian Khama, está no seu segundo mandato de 5 anos, tendo sido reeleito em outubro do ano passado. A Botsuana conta com um parlamento unicameral, uma Assembleia Nacional, que tem 63 membros, tem um poder judiciário independente e tem uma Constituição que garante o respeito aos direitos humanos e assegura as liberdades individuais. Enfim, é um país estável, com um regime democrático muito bem consolidado e estabelecido, vivendo em pleno Estado de Direito desde a independência, sem conflitos internos ou rupturas institucionais. Chego, inclusive, a dizer que Botsuana seria a Suíça da África. Tal essa situação de estabilidade. Pois bem, no plano regional, Botsuana mantém muito boas relações com todos os países vizinhos, mas, sobretudo, com a África do Sul, um país com o qual, historicamente, mantém fortes vínculos estruturais e econômicos, né? Botsuana também faz parte da União Africana e é um dos países membros fundadores da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, conhecida como a SADC,
que na sigla em inglês vem a ser Southern African Development Community, que tem seu secretariado sediado justamente na capital de Gaborone. Essa comunidade de desenvolvimento reúne 15 países da África Austral. Basicamente, se tirarmos uma linha ao sul da República Democrática do Congo para o sul, todos esses 15 países fazem parte dessa comunidade de desenvolvimento, né, que é considerada por muitos como sendo um dos mais bem-sucedidos organismos de integração regional da África. E não, o que tem acordo com o Mercosul é a outra, é a União Aduaneira da África Austral, a SACU, Southern African Customs Union, né? E aí é uma pequena união aduaneira da qual fazem parte a Botsuana, Namíbia, África do Sul, Lesoto e Suazilândia. E desde final de 2008, o Mercosul tem um acordo de preferências tarifárias com eles, né? E isso deve se converter proximamente, assim que for assinado o acordo, em um acordo de livre comércio. Enfim. Então, voltando para a SADC, justamente pelo fato dessa comunidade cobrir um grande número de países, inclusive Angola, Moçambique, Tanzânia, países onde o Brasil tem uma presença muito ativa, né? O Brasil e a SADC assinaram um acordo de parceria e cooperação econômica, isso foi em 2010, justamente com a intenção de que possamos ter uma interlocução mais privilegiada e mais estreita com essa comunidade. E por conta disso, justamente, o embaixador do Brasil em Botsuana é também designado como representante especial do governo brasileiro junto ao secretariado da SADC. Então, Botsuana tem essas duas vertentes. Tem a vertente bilateral, com trabalho de embaixada com o governo de Botsuana, e esse trabalho multilateral com a SADC, né? Então, lá o embaixador tem uma espécie de dois chapéus. Bom, o fato relevante sobre Botsuana é que, do ponto de vista econômico, é um país que tem tido um desempenho realmente espetacular desde 1967, por conta da descoberta de grandes reservas de diamantes. Hoje em dia é o maior produtor de diamantes de boa, digamos assim, qualidade, né, o que eles chamam de gem quality, né? Então, Botsuana é o maior produtor mundial de diamantes hoje. Mas por conta dessas reservas de diamantes, né, entre 1967 e 2001, a economia deles teve uma taxa média de crescimento anual do PIB de 9%. 9% é a chinesa, 9% durante praticamente 40 anos. Então, isso, enfim, hoje em dia é considerado uma taxa chinesa mesmo. E nos últimos anos eles vêm mantendo esse bom desempenho, sempre com crescimento no patamar de 4% a 6%. A única exceção foi 2009, depois da crise de 2008, quando houve uma queda, mas aí foi 7% de retração, mas logo eles se recuperaram. Bom, e hoje Botsuana é um país já considerado de renda média. O PIB deles em 2014 foi de 15 bilhões de dólares. Isso, em termos de renda per capita, dá 7.500 dólares por habitante por ano, né? Que vem a ser a quinta maior renda per capita da África. Tá? Outro indicador interessante também é o fato de que, pelo Índice de Desenvolvimento da ONU, o IDH, Botsuana hoje ocupa a posição 109 e também é o quinto país melhor classificado na África. Tá? Agora, contrastando com esse quadro tão positivo que eu estou pintando aqui para os senhores, Botsuana, infelizmente, ainda convive com a segunda mais alta taxa de incidência do vírus HIV/AIDS. Isso tem sido uma praga em toda a região da África Austral, mas, enfim, no caso de Botsuana, são 23% da população adulta, entre 15 e 49 anos de idade, ainda afetada pela doença. Isso, para Vossas Excelências terem uma ideia, são 320 mil pessoas afetadas pelo HIV/AIDS e vivendo com essa doença, de maneira como podem, né? E, felizmente, o governo de Botsuana vem afrontando essa crise de forma bastante responsável e eficiente, né? Procurando
procurando estabelecer campanhas educativas para justamente conscientizar a população sobre comportamentos de alto risco, né? E também estão distribuindo remédios antirretrovirais na rede de saúde pública do país. E essa política vem tendo bastante sucesso, porque se considerarmos que em 2003, o número que eu tenho aqui, foram 23 mil mortes por causa da AIDS. E depois que eles passaram a distribuir os antirretrovirais, esse número vem decrescendo paulatinamente e hoje está na faixa de, ainda alta, mas enfim, baixou para 6, 7 mil mortes por ano. Então eles têm a expectativa de poder reduzir novos casos da infecção e poder tratar os pacientes que já estão doentes como doentes crônicos. Enfim, esperemos que assim seja. Agora, com esse pano de fundo, então, eu gostaria agora de falar sobre o relacionamento bilateral. Brasil e Botsuana estabeleceram relações diplomáticas em 1985, com o relacionamento sendo conduzido cumulativamente através da nossa embaixada em Pretória, na África do Sul, e pela embaixada de Botsuana em Washington. As relações tomam impulso a partir de 2005, quando então o presidente de Botsuana, Festus Mogae, realizou viagem oficial ao Brasil, ocasião em que nós assinamos um acordo de cooperação técnica com Botsuana, ao abrigo do qual várias iniciativas de cooperação viriam a se desenvolver nos anos subsequentes, né? Bom, em fevereiro de 2006, foi a vez do nosso então presidente Luiz Inácio Lula da Silva retribuir essa visita e também fazer uma viagem oficial a Botsuana. Só uma pequena parte de caráter pessoal aqui para dizer que nessa época eu servia na embaixada nossa em Pretória, era conselheiro lá, e como era uma embaixada cumulativa, eu era justamente a pessoa encarregada de Botsuana. E, portanto, eu fui designado para ir a Botsuana para acompanhar essa missão do nosso presidente Lula, né? E fiquei muito bem impressionado, não só com o país, com a organização deles, com a receptividade que tivemos. Foi uma visita que transcorreu sem nenhum percalço, tudo deu certo. Enfim. Bom, e foi justamente para a gente consolidar esse processo de aproximação entre os dois países, né? Em 2007, nós resolvemos abrir a embaixada residente do Brasil em Gaborone. E logo depois, em 2009, Botsuana também inaugurou a embaixada residente aqui em Brasília. Então, hoje nós temos as relações conduzidas por missões residentes em ambas as capitais, e isso facilita muito a interlocução entre as duas chancelarias. Bom, voltando à parte de visitas, então, só para assinalar uma última aqui, que ocorreu em 2011, e foi a visita do atual vice-presidente de Botsuana, o senhor Mogwetsi Masisi, que esteve aqui no Brasil e manteve contatos muito produtivos com o nosso Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministra Tereza Campelo. Na ocasião, inclusive, foi assinado um memorando de entendimento para uma eventual cooperação brasileira na área de desenvolvimento social. Aqui, de novo, um pequeno parênteses para comentar que, apesar do fato de que Botsuana tem tido esse crescimento econômico tão espetacular nos últimos anos, né, é um país ainda com elevadíssimo grau de desigualdade de renda. 20% da população lá ainda vive abaixo da linha internacional de pobreza, né? Então, enfim, obviamente, eles estão cientes de que a continuidade desse processo de crescimento econômico do país e uma eventual transição de Botsuana para uma economia de renda alta já, né, requer absolutamente que se adote um sistema, um modelo de desenvolvimento econômico que possa ser mais inclusivo e possa justamente, enfim, reduzir essas disparidades, incorporar essa população marginalizada na economia do país como um todo. Daí eles terem muito interesse em conhecer melhor os nossos programas sociais e as políticas de transferência de renda que nós temos tido aqui no Brasil com muito sucesso nesses últimos anos, né? Então, essa é uma área que eu pretendo, caso eu venha merecer a aprovação de Vossas Excelências e chegar a ser embaixador em Botsuana, eu gostaria muito de poder desenvolver esse tema aqui, especificamente. Mas, enfim, em suma, o relacionamento bilateral, então, vem se intensificando muito nos últimos anos, com troca de visitas e reuniões de alto nível.
Na área comercial, o volume de trocas entre os dois países ainda é bastante incipiente. Oscila na faixa de 1,5 a 2 milhões de dólares por ano e consiste quase exclusivamente de exportações brasileiras, que são basicamente de máquinas diversas, açúcar e fumo. Nós importamos de Botsuana apenas diamantes industriais, esse mesmo em pequenas quantidades. E nessa área comercial, eu acho que é importante ressaltar que em 2013 o governo de Botsuana foi o único país da região aí a adotar o padrão de televisão digital que foi desenvolvido conjuntamente pelo Japão e pelo Brasil, o sistema ISDB-T, que nós usamos aqui hoje, né? E isso eu acho que, enfim, tenho certeza, abre muito boas possibilidades não só de cooperação técnica, mas também de fornecimento de equipamento por parte de empresas brasileiras para esse novo sistema deles. Isso já começou a acontecer, pois eu li há pouco tempo atrás que somente entre janeiro e maio deste ano nós já exportamos $1,5 milhão de transmissores e equipamentos eletrônicos para esse novo sistema deles, que foi implementado agora, cerca de 2 meses atrás, em junho, e está em pleno processo de implantação pelo país todo. E à medida que isso vai acontecer, eu tenho certeza que essa demanda tende a aumentar significativamente. Então esse é um novo nicho aqui para as nossas exportações que vai crescer bastante nos próximos anos. Bom, falando agora um pouco da cooperação técnica. Atualmente nós temos vários projetos em andamento e outros que já estão definidos no papel, mas que ainda não foram implementados. Dos projetos já em andamento, eu ressaltaria em primeiro lugar um projeto para o fortalecimento da estrutura nacional de Botsuana para o HIV/AIDS, que é justamente o programa de governo deles, multissetorial, para lidar com essa crise, né? E esse projeto foi assinado em 2009 e tem como objetivo, né, proporcionar treinamento e capacitação aos profissionais da área de saúde em Botsuana, desde como fazer um teste de sangue para detectar se tem doença, até, enfim, ensinar as pessoas a não adotar comportamentos de risco. Enfim, é um projeto bastante multidisciplinar, eu diria. Na área de agricultura, nós temos também um projeto de cooperativismo rural, que vem sendo conduzido pela Organização das Cooperativas Brasileiras. Já foram realizados 2 cursos aqui no Brasil e agora, recentemente, em abril de 2015, esteve lá em Botsuana uma missão técnica dessa organização para ministrar cursos a pequenos produtores rurais. O objetivo aqui do projeto é apenas melhorar técnicas de colheita, de processamento e também distribuição de produtos, né, sempre com vistas a aumentar a produtividade dos agricultores locais. Nós temos ainda projetos já implementados, que não foram implementados ainda, né, que são na área de capacitação técnica em sistemas de produção de pecuária de corte. Temos um projeto para o treinamento de policiais de Botsuana, que seria conduzido aqui no Brasil pela nossa Polícia Federal, e um outro projeto de capacitação em cisternas e gerenciamento de recursos hídricos para a agricultura familiar, que, diga de passagem, é um projeto pelo qual eles têm o máximo interesse que nós possamos implementá-lo quanto antes, porque Botsuana é um país extremamente árido. E, neste ano especificamente, está sofrendo com uma situação de seca muito grave, né? Que já está colocando em risco não somente a produção agrícola, mas, inclusive, ocasionando falta de água nas principais cidades de lá. Então, isso aí é uma área que eles gostariam de poder ter a nossa cooperação com a brevidade possível. Bom, e além desses projetos, eles também têm muito interesse numa eventual cooperação brasileira na área de energias renováveis e biocombustíveis. Bom, para concluir, senhor presidente, só para mencionar qual seria o foco do meu trabalho lá em Botsuana, caso eu venha merecer a confiança de vossas excelências, eu acredito que, nesse momento específico, o foco da embaixada lá deve ser justamente essa vertente de cooperação técnica, que é onde existe maior demanda por parte do governo de Botsuana e é a área onde o Brasil tem um certo expertise, né, em vários setores e pode oferecer essa
cooperação. Então, eu pretendo não só dar continuidade aos projetos que já estão em andamento, mas trabalhar muito seriamente no sentido de poder oferecer cooperação nas outras áreas de interesse do governo de Botsuana. Bom, com isso, então, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e me colocar à disposição de vossas excelências para perguntas e comentários adicionais que eu possa fazer. Muito obrigado.